Olá, mulherada! Sejam muito bem-vindas à Semana Mulheres Livres do Vaginismo. O meu nome é Amanda, sou fisioterapeuta com especialização em fisioterapia pélvica e a minha área de atuação atualmente é em vaginismo. E hoje, com mais de 100 mulheres atendidas por mim, tanto presencialmente quanto à distância online, eu posso dizer o quão grande é o tabu em cima desse tema. E é por isso que hoje nós vamos desmistificar o vaginismo. Eu quero que vocês saiam daqui hoje sabendo exatamente o que é vaginismo. Então vamos começar hoje falando sobre o que as mulheres que têm vaginismo sentem. Primeiro sintoma e muito importante de vaginismo é que elas sentem uma barreira na tentativa de penetração no canal vaginal. Seja uma penetração peniana, seja uma penetração de um absorvente interno, seja tentando colocar o próprio dedo, ou seja, indo ao ginecologista fazer um exame de rotina. Elas simplesmente não conseguem, elas sentem muita dor, elas sentem como se houvesse uma barreira que realmente impede a penetração. Elas também relatam que sentem como se o canal vaginal delas fosse muito mais fechado do que era para ser, como se simplesmente não coubesse nada ali dentro, impossível penetrar alguma coisa. Algumas chegam a relatar para mim que acham que o canal vaginal é fechado, simplesmente nada entra. E que talvez seja só cirúrgico um tratamento para isso. Algumas mulheres, nas tentativas de penetração, principalmente durante a relação sexual, onde elas estão muito querendo ter relação com o parceiro, e mesmo assim, involuntariamente, as pernas delas se fecham. Então, antes mesmo de tentar a penetração, a perna já está se fechando, impedindo que o parceiro chegue próximo ao canal vaginal. Em muitos dos casos, as mulheres, só de pensar em penetração, já começam a ter crises de ansiedade, já começam a ficar nervosas, a sentir o coração disparando, a tremer, a suar de nervoso, porque elas sabem que é uma coisa que vai causar dor nelas, que vai causar incômodo nelas. Então, a partir daí, elas passam a ter uma vida conjugal, sem tentativa de penetração vaginal, ou quando tem tentativas, elas já sabem que serão frustradas, elas acabam só tentando para não desanimar o parceiro, ou quando conseguem, porque algumas das mulheres conseguem sim ter a penetração, mas quando elas conseguem é com muita dor. O relato que tenho dessas mulheres é de que parece que está penetrando um cacto, parece que está entrando uma faca ou alguma coisa muito quente que queima, que incomoda, que arde, e muitas vezes elas não conseguem terminar a penetração incompleta, ou quando há penetração completa, elas não conseguem terminar o ato sexual, porque a dor permanece e vai aumentando conforme a relação vai rolando. E como o vaginismo afeta a vida dessas mulheres que têm vaginismo? Elas deixam de fazer planos, por exemplo, ter filhos, para elas se tornam um plano muito distante, porque se elas não conseguem nem ter penetração para ter uma relação normal com o marido, como que elas vão conseguir planejar ter filhos? Então, essa é uma das queixas muito importantes que vem para mim. As mulheres que têm vaginismo não conseguem ter uma vida sexual normal. Então, isso também acaba interferindo muito dentro do relacionamento com o parceiro amoroso delas. Porque muitas vezes o parceiro não entende o que é vaginismo, eles nem ao menos chegaram ao termo vaginismo ainda, né? Então, até ele entender que ela não está conseguindo ter relação vaginal com ele, porque ela não consegue, não é porque ela não quer, porque muitas vezes ela quer e quer muito, mas sim, o corpo dela rejeita, o corpo dela se contrai involuntariamente. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, sobre como acontece a fisiologia do corpo humano. Por que acontece isso, né? Os relacionamentos conjugais são muito afetados. Elas também deixam de cuidar da própria saúde porque não conseguem fazer exames de rotina, não conseguem cuidar da saúde íntima caso ela tenha algum quadro de vaginose, de candidíase, onde o tratamento necessita de aplicações internas de pomadas, elas também deixam de fazer e passam a conviver com a vaginose, com a candidíase, aceitando esse fato porque elas não conseguem penetrar o tubinho para colocar dentro do canal vaginal. E isso afeta a vida geral na mulher, não é apenas a região genital. Isso afeta a vida conjugal, isso afeta a qualidade de vida, isso afeta o jeito que elas se sentem sobre elas mesmas, porque elas não conseguem
dar e receber prazer da melhor maneira. Elas se sentem menos mulheres por isso. Muitas acabam desenvolvendo quadros depressivos e a autoestima delas tende a ser muito baixa, porque elas não conseguem fazer tudo o que elas querem. Bom, agora eu quero que vocês entendam realmente o que é vaginismo. O vaginismo é uma disfunção pélvica, onde o assoalho pélvico se contrai involuntariamente em qualquer tentativa de penetração. E o que é o assoalho pélvico? Bom, o assoalho pélvico é a nossa rede de músculos que fica na parte de baixo da nossa bacia. O assoalho pélvico ele é composto por 13 músculozinhos pequenininhos que envolvem uretra, vagina e ânus. O nosso assoalho pélvico é uma musculatura muito emocional, assim como o nosso trapézio, por exemplo. Quando estamos tensas, o nosso corpo tem um mecanismo de defesa que faz com que a nossa musculatura se contraia. E aqui a gente acaba levantando, contraindo o trapézio, ficando com os ombros altos. Acontece muito similar lá no assoalho pélvico, quando a gente tem uma contração involuntária. Ele simplesmente se fecha, o canal vaginal se fecha e pode se tornar uma parede. Quando ele se fecha? Nas tentativas de penetração. Então, sempre que vai acontecer uma penetração, o canal vaginal se contrai e na tentativa de penetração do pênis, do espéculo durante um exame vaginal, por exemplo, de um absorvente interno, do próprio dedo da mulher, ele vai parecer uma parede. A mulher consegue sentir que está tenso. Muitas acham que realmente não tem passagem por ali, mas não é que não tem passagem. É que a musculatura se contraiu e fechou aquela entradinha. O assoalho pélvico se contrai tanto a ponto de nada penetrar. E quando alguma coisa consegue penetrar no assoalho pélvico, é com muita dor, com muito incômodo, com muita ardência. Então, realmente, a mulher não consegue continuar, ela não consegue dar continuidade ao ato sexual, ou mesmo a um exame vaginal, ou mesmo a colocar um dedo dentro dela, um absorvente dentro dela. Isso pode acontecer em diversos momentos da vida, tá? Então, a mulher que tem vaginismo não precisa ser virgem para ter vaginismo. Existem mulheres que já teve uma vida sexual normal e a partir de determinado momento passa a ter vaginismo. E também pode acontecer de mulheres que nunca tiveram relação sexual, já na primeira tentativa, logo de cara, não conseguir ter a primeira relação sexual. Então, ela tenta e nunca consegue perder a virgindade. Esse também é um sintoma importante de vaginismo, tá? E para vocês que estão se identificando com esses sintomas que eu tô falando aqui, estão pensando, nossa, realmente eu tenho muita dor durante a penetração, realmente eu não tenho penetração e eu quero muito conseguir, mas por mais que eu queira muito, não acontece. E na cabeça de vocês, provavelmente vocês estão pensando que isso não tem solução, que isso não tem jeito, que vocês já tenham até aceitado essa condição de vocês. Mas eu quero ressaltar aqui que vocês não precisam aceitar essa condição, vocês não podem aceitar essa condição, porque isso tem solução. Você consegue sim ter uma vida sexual normal, você consegue sim ter uma vida indo ao ginecologista sem ter medo, sem ter ansiedade de que vai doer. Você pode sim colocar um absorvente interno quando você está menstruada. Tudo isso você pode, eu não tenho dúvida disso. E eu sei na prática porque eu já curei muitas mulheres do vaginismo. E agora vocês devem estar se perguntando, mas por que eu? Por que eu não consigo ter penetração? Por mais que eu queira muito, eu quero muito ter. Eu simplesmente não consigo. Sim, é isso que as mulheres que têm vaginismo realmente se questionam. E o vaginismo tem algumas possíveis causas, como por exemplo, um trauma na região íntima, uma batida, uma educação religiosa rigorosa, uma educação sexual rigorosa ou mal feita, abuso sexual, né, uma relação sexual sem consentimento ou até se sentir muito invadida em algum momento. Tudo isso são possíveis causas que podem sim levar uma mulher a ter vaginismo, tá? Esse é um assunto para o nosso próximo dia dessa semana de Mulheres Livres do Vaginismo, porque é um assunto um pouquinho mais extenso. Então amanhã não percam o nosso segundo dia da semana das Mulheres Livres do Vaginismo, tá bom? Eu acredito que se você tem vaginismo, você já está se identificando com alguns desses sintomas. Essa semana foi criada com muito carinho por mim, então
temos muita coisa importante ainda. Hoje foi só o primeiro dia. Amanhã falaremos um pouco sobre as causas e quais são os tipos de vaginismo. Então não perca, tá? Já coloca aí na sua agenda, já coloca aí no seu despertador para que amanhã você não perca o nosso segundo dia da nossa Semana das Mulheres Livres do Vaginismo. Ainda teremos convidadas especiais, teremos muita coisa legal rolando por aqui, tá? Não quero que você perca. E se você ainda não está no meu canal exclusivo do Telegram para as mulheres que estão participando dessa semana, entre aqui embaixo. Lá você pode tirar dúvidas, lá você pode conversar diretamente comigo e lá estarão rolando coisas exclusivas, então não deixe de participar também. E amanhã tem mais por aqui, hein? Vejo vocês lá no Telegram e por aqui amanhã. Um beijo!